Imagine que você encontra todos os dias o seu maior inimigo ali, olhando para o espelho. Alguém que silenciosamente rouba os seus sonhos no meio do seu dia a dia. Imaginou? Esse é o retrato da procrastinação. Alguém que te desvia do seu sucesso, dos seus objetivos diariamente. Nesse vídeo a gente vai entender por que a gente procrastina e como você vai começar a mudar isso a partir de agora, com algumas ações simples. Antes de tudo, eu quero te dizer que eu não sou uma pessoa que estou curada da procrastinação. Eu procrastino, você procrastina, nós procrastinamos, todos procrastinam. A questão real é como a gente ultrapassa essa vontade de procrastinar, porque ela vai aparecer de uma forma ou de outra e isso é absolutamente normal. A procrastinação, ela tem origem em 3 grandes fatores. O primeiro fator é algo que as pessoas às vezes consideram como sendo uma coisa boa, o tal do perfeccionismo. As pessoas falam assim, perfeccionismo é uma coisa boa porque a pessoa vai entregar sempre o seu melhor, vai entregar isso sempre muito bem feito. E não é real isso, porque muitas vezes os perfeccionistas acabam nunca entregando aquilo que precisam. Então, sim, o perfeccionismo é um dos grandes motivos da gente acabar sendo procrastinador. E o perfeccionismo, ele está relacionado com você buscar algo inalcançável. A perfeição não existe. Eu, por muitas vezes, acabo procrastinando justamente por causa disso. Um dos livros que me ajudou muito para que eu pudesse trabalhar esse lado que eu tenho, que talvez você também tenha, é um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que foi escrito pela Brené Brown. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo. Mas a Brené Brown, ela começa já o livro falando o discurso da Arena, que é um discurso do Theodore Roosevelt, que ele comenta que só vale a pena, você ouvir as pessoas que realmente estão ali na arena, que vão ali, que estão suadas, sujas, que tentaram fazer, ao invés daquelas pessoas que estão na plateia. E muitas vezes, quando a gente fica se comparando, a pessoa que está falando com você não é alguém que estava na arena, é alguém que está na plateia, que não se sujou. Então, escuta aqui o que eu estou te falando, porque sim, eu sou uma pessoa que aprendi a lutar contra a minha procrastinação. E eu vou te dizer que às vezes eu perco dela, mas é uma lembrança que eu faço todos os dias comigo mesma para que eu possa fazer aquilo que é importante para minha vida. E como que o perfeccionismo acaba fazendo você procrastinar? Como você acredita que o resultado não está ainda onde você quer estar, que ele está aquém do seu desejo? É como se você nunca terminasse. É como se você nunca se expusesse a fazer, porque você não é bom o suficiente. Então, o perfeccionismo, ele está muito junto da síndrome do impostor, porque você sente que não é ainda aquilo que você imaginou que você fosse, mesmo que você seja. E é muito interessante porque normalmente quem tem essa síndrome do impostor são pessoas que têm muito resultado, são pessoas que realmente se desenvolveram dentro daquela área, mas justamente por saber muito, essas pessoas se cobram mais. É interessante que às vezes aquelas pessoas que menos sabem não têm essa história de não sentir, assim. Já parou para pensar como essa síndrome do impostor, ela está muito relacionada com você ter mais resultados, com você saber que você pode talvez entregar mais. Só que isso é o que te trava. O que acontece essa questão do perfeccionismo? Eu, durante muitos anos, eu trabalhei dentro de uma instituição de ensino superior e trabalhava com formação de professores. E eu estava desenvolvendo uma nova ferramenta e uma nova oficina para trabalhar uma formação para que as pessoas conseguissem realizar melhor a avaliação de atividades realizadas em equipe. Isso é uma coisa muito comum na educação e é comum, aliás, em vários lugares, você ter uma tarefa que é realizada por um time e você não pode avaliar o time inteiro pelo resultado, porque você precisava saber o que cada um dos indivíduos fazia. E eu criei
uma ferramenta para isso e estava ali trabalhando numa futura oficina. E eu me lembro que as pessoas estavam reclamando bastante de dificuldades sobre isso, e eu comentava sobre esse método que eu tinha criado e que eu ia desenvolver uma oficina sobre isso. Durante uma outra oficina, uma pessoa me falou assim: então, mas comenta um pouco aí sobre esse seu método e tal. E rapidamente eu mostrei quais eram as ações que seriam feitas, já dizendo que eu acreditava que ainda não estava bom o suficiente. Silêncio na sala. Os professores se cutucando e falando: Aline, ficou perfeito. Na minha cabeça, não. Era exatamente o que a gente precisava. Você precisa distribuir, esse conhecimento o mais rápido possível, porque vai facilitar muito a vida dos professores, porque é uma dor muito grande não saber como lidar quando você tem uma grande equipe ou uma equipe que desenvolve um trabalho junto e você precisa enxergar o que cada uma das pessoas fez dentro daquele time. E eu tinha aquela ferramenta que eu achava que ainda não era boa o suficiente. E por que eu achava que não era boa o suficiente? Porque eu estava buscando perfeccionismo. Mas uma vez que aquilo veio à frente, as pessoas analisaram, comentaram, e eu percebi que ela era exatamente o que as pessoas precisavam. Então, acho que na semana seguinte, a oficina já estava no ar e eu tive algumas turmas lotadas com isso. Enfim, é uma ferramenta que eu hoje disponibilizo para os meus mentorados, quando eu estou em consultoria, ou é uma palestra também muito solicitada, porque as pessoas têm essa dificuldade. E eu acabei criando isso ao longo dos estudos. E vejam, quase que não foi ao ar, porque eu achava que não estava bom o suficiente. O segundo problema que nós temos é o medo da crítica. A gente acaba não realizando porque você acredita que alguém vai criticar ou alguém vai te avaliar, e às vezes esse medo da crítica não é de qualquer crítico, não. É daquele familiar, é daquela pessoa querida, é de quem convive com você, quem dorme com você, quem tá com você todos os dias. E esse medo de ser criticado acaba fazendo com que a gente procrastine, com que a gente vá buscar uma outra ação. Então, assim, eu não quero que falem do que eu estou fazendo, que eu estou realizando meu sonho, executando algo. Então, eu vou ali ver um vídeo no Netflix, eu vou fazer outra coisa e a pessoa vai lá e vai lavar a louça, vai limpar a casa, vai fazer qualquer coisa menos aquilo que realmente precisava ser feito e que era algo que seria importante para ela. E isso tá muitas vezes relacionado com o medo da crítica. Eu me vi procrastinando muitas vezes quando eu recebia um comentário. Então, eu já tive, e talvez você também já tenha tido, alguma pessoa superior a você que era abusiva. E eu vivenciei isso durante um tempo, né? Tinha um gestor, gestora, enfim, que tinha uma maneira, assim, diferente, digamos assim, de lidar comigo. E às vezes, a forma como essa pessoa falava me bloqueava, porque ela minava a possibilidade do que eu acreditava que seria bem feito. Isso é um grande problema de feedback, porque às vezes esse feedback pode ser destrutivo se você não aprendeu a lidar com isso. Hoje são outros tempos, eu sou apaixonada por feedback, trabalho muito como dar e receber feedback, mas não era algo que eu sabia fazer. Então, por esse medo da crítica, às vezes eu escutava aquela voz e, por causa disso, me bloqueava. Quando eu comecei a aprender a lidar com isso, eu fui me libertando. Então, hoje, muitas vezes, eu converso com a voz. Então, seja lá de quem vem a voz, de maneira bem maluca mesmo, eu converso com a voz. Então, se eu tô recebendo um feedback inadequado ou algo nesse sentido, eu falo comigo mesmo. Sou corajosa para ouvir, deve ter alguma coisa para que eu aprenda com isso, o que não necessariamente significa que eu vou absorver aquilo. E isso foi me libertando, isso foi fazendo com que eu pudesse analisar de uma maneira mais fria, porque as pessoas falam muita bobagem. Você vai ouvir por aí muita bobagem. As pessoas falam bobagem sem ter estado na arena, que foi o que a gente conversou agora há pouco, sem ter a experiência, sem ter estudo, porque tem muita aprendizagem que acontece na rádio peão, que as pessoas pegam de orelhada porque elas estão falando sobre isso e acaba se tornando uma verdade. E isso faz com que você não faça aquilo que você precisa. Como que eu aprendi a lidar
com esse perfeccionismo e com esse medo da crítica. Eu converso comigo mesma. E eu converso com essa voz que às vezes aparece, mas é uma voz que está ali me criticando ou falando comigo. Então eu converso com essa vozinha da cabeça. Eu falo com ela, me lembrando mesmo, né, o meu histórico, o que eu fiz, o que me trouxe aonde eu estou. E mais, eu tento pensar nas pessoas que vão ser alcançadas quando eu coloco meu trabalho para acontecer. Então, esse vídeo que eu tô gravando aqui, eu espero que ele seja de muita valia para você, que ele te tire de onde eu já estive, porque eu já fui uma pessoa que adoeci por causa da procrastinação. Chegou de uma maneira tão forte, me levando a um burnout. Era um excesso de atividade, eu tinha tanta coisa para fazer, que eu fui sim uma pessoa que adoeceu e muito no trabalho, e eu ia procrastinando aquelas atividades que eu sabia que iam doer. E a gente vai se botando num lugar muito doído, porque a gente não consegue levar a nossa mensagem, a gente não consegue levar a nossa transformação. Você acaba não fazendo aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você veio para fazer no mundo, porque você fica ouvindo essa voz que te faz acreditar que você não é bom o suficiente, e é você buscando o perfeccionismo, e o medo de você ser criticado por pessoas que você não deveria pensar nisso. E não é fácil fazer. Uma das ações que me libera também da procrastinação é um hábito da escrita. Eu tendo a escrever para mim. Esse foi um hábito que eu adquiri lendo um livro muito interessante que chama O Caminho do Artista. Esse livro ele ensina essa ideia das páginas matinais, de você escrever de manhã aquilo que está te incomodando, ou enfim, o que vier na sua cabeça. Mas ele acaba te direcionando muito, porque aparecem ideias, aparecem ações, e você acaba fazendo aquilo que você precisa fazer depois. É como se você limpasse a sua cabeça, ou esvaziasse, e você pudesse se botar à prova. E o terceiro motivo que faz com que a gente procrastine é a alta expectativa de esforço. Então, você considera que você não é bom o suficiente, você tá com medo da crítica e você acredita que aquilo vai te dar muito trabalho. Como aquilo vai te dar muito trabalho, você procrastina e vai fazer outras atividades. E muitas vezes, a expectativa do esforço, ela foi ocasionada por você. Vou te dar um exemplo clássico. Pia na cozinha. Quando a pia na cozinha tem lá um prato e você vai pensar que você vai lavar aquilo logo e você vai fazer, você vai resolver essa situação. Se é algo rápido, a gente deve fazer. Essa é uma das ações mais importantes quando a gente trabalha questões de produtividade. Se é algo que você precisa fazer, e se é algo que você vai fazer rápido, é melhor fazer agora do que você deixar para depois, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então a pia tá lá e você deixou. Aquilo vai ficando cada vez maior e vai piorando, e daqui a pouco vira aquela pia do medo e ninguém tem coragem de começar porque foi procrastinado aquilo que era para ser feito. E aí, quando você vai se dar conta, a tua expectativa de esforço para resolver aquela pia é tão grande que você não faz. Então são duas ações para a expectativa de esforço. Primeiro, agir sobre ela quando o esforço vai ser menor, que é esse exemplo do lavar os pratos logo depois que usa, porque é algo que você vai fazer rápido e você vai resolver antes que aquilo se torne algo mais complicado. Isso também vale quando você tem que dar uma notícia de algo que é problemático. Quanto mais tempo você segura para dar a notícia, pior aquele problema vai ficando, e daqui a pouco você quase que não tem coragem de ir falar com a pessoa. Exemplo, você esqueceu do aniversário da pessoa. Aquilo foi passando o tempo, ao invés de você no dia seguinte ou depois você falar, você fica ali procrastinando, daqui a pouco passou uma semana e daí você fica sem graça de fazer. É uma ação que é importante você focar. Então, primeiro, lidar com o problema o mais breve possível. A segunda ação para trabalhar a expectativa de esforço é você dividir essa grande atividade em pequenas atividades, essas sim alcançáveis. Essas sim você consegue escrever uma meta. Então, às vezes, se você vai falar de um grande projeto que você tem que fazer, você divide esse projeto em pequenas etapas e aquilo acaba sendo mais fácil. Exemplo simples, você decidiu que você vai fazer a limpeza da sua casa. Você vai dividir ela por
cômodos, ou você vai dividir ela em dias diferentes da semana e aquilo vai ser mais fácil. Quando eu preciso escrever um texto importante ou fazer uma avaliação grande dentro de uma instituição, quando eu estou dando consultoria, a gente organiza isso em etapas menores e às vezes mesmo essas etapas menores a gente organiza ela em etapas ainda menores e a gente vai resolvendo cada uma delas. E quando você tem uma etapa menor para ser realizada e você dá um check, isso te dá um prazer. Você está liberando ali a dopamina que vai te ajudar a continuar fazendo essa ação. Então são ações simples que a gente faz para que a gente possa ter mais resultado. E como que acontece essa mudança de mentalidade para que a gente se afaste da procrastinação? Porque de repente você está falando assim, poxa, Aline, mas isso aí que você tá falando eu já escutei, né? Que é perfeccionismo, que é medo da crítica, que é essa expectativa de esforço, eu já escutei. Mas como que eu saio disso? Porque mesmo conversando assim, do jeito que você tá falando, eu ainda continuo procrastinando. Então como que acontece essa mudança de mentalidade? Para algumas pessoas, essa mudança, essa forma de você agir, ela precisa às vezes acontecer depois de uma grande perda. Então você acaba perdendo ou tendo um grande problema com uma amizade ou com um trabalho, com algo, para de repente você sair daquilo. Mas eu não espero que você tenha que lidar com uma situação como essa. Então o que me ajudou? O que me ajudou foi abraçar o erro como uma parte do meu processo. O erro sempre vai acontecer de alguma forma ao longo de um grande processo. É impossível você fazer um processo gigantesco sem erro. Aline, mas, por exemplo, nas Olimpíadas, você vai pegar ali uma grande ginasta, Simone Biles, por exemplo, ela faz uma ação com perfeição. Sim, ela precisou realizar várias vezes. Por exemplo, o salto dela, que ela executou, né? O salto ali no cavalo que ela executa, ela faz um altíssimo nível de dificuldade que tem sim um grau de erro no momento em que ela cai ao chão e tudo. Mas é uma dificuldade tão grande que posiciona ela de uma maneira diferente. Se ela não tivesse coragem de acolher esse erro, provavelmente ela não ganharia uma medalha de ouro quando ela faz isso. E é isso que a gente deixa de fazer. A gente deixa de acolher o erro, de aceitar o processo pra gente chegar até lá, e isso acaba travando, a gente fica parado. Ah não, como eu não sei como resolver este problema ainda, eu vou ficar aguardando a resposta vir e ela não vai vir. A resposta só vai aparecer em movimento. A procrastinação, ela tem um efeito igual ao bocejo. Se você tá num ambiente que as pessoas procrastinam individualmente, ela acaba levando uma procrastinação coletiva. Então, é uma questão de que você acaba procrastinando porque tá vendo que tá todo mundo procrastinando. Então, assim, por que eu vou fazer no meu tempo se os outros não estão fazendo? E isso acaba impactando o resultado de um time, isso acaba impactando o teu bem-estar familiar, porque ninguém vai se mexer, aquele problema que eu falei da louça. Quem vai ter coragem de fazer isso? Quem vai ser a pessoa que vai executar? E aí ninguém se movimenta. Eu preciso pensar no impacto que eu tô tendo no meu eu do futuro cada vez que eu procrastino. E é por isso que eu gosto tanto desse momento da escrita, porque quando você escreve, que foi a sugestão que eu fiz, você escrever nessas páginas matinais e você liberar o que está te incomodando na cabeça, é como se você começasse a observar o que você quer, para onde você quer ir e o quanto esse segurar, esse procrastinar acaba afetando o seu eu do futuro. Você fica preso no passado, você fica ansioso, imaginando que pode dar errado no futuro, só que você não vive no futuro, você vive no presente. Então aquilo que você está imaginando, você nem sabe se vai acontecer. Só vai acontecer quando você fizer, quando você realizar. Então você precisa realizar aquilo que é necessário. E é um movimento. E cada vez que você vai saindo desse movimento, cada vez que você vai executando, que você vai, na verdade, cada vez que você sai da inércia, que você começa a executar, isso vai te trazendo bons sentimentos. Liberação de dopamina, você vai escutar às vezes um elogio de uma pessoa, uma outra ação, e aquilo vai resolvendo, e aquilo vai te levando para outro local. E como que a gente faz isso acontecer no dia a dia? Primeira coisa é celebrar as pequenas vitórias. A gente esquece de celebrar as pequenas
pequenas vitórias. A gente fica esperando a medalha de ouro e não é ela que eu tenho que celebrar. É claro que a medalha de ouro ali que a Simone Biles ganhou no final ali nas Olimpíadas, ela foi importante, mas ela jamais aconteceria se ela não tivesse celebrado cada vez que ela aprendesse a modificar alguma coisa em cada um dos movimentos. Então, cada vez que você não celebra uma pequena vitória sua, você está se afastando de uma grande vitória, porque não tem um caminho para você chegar imediatamente na grande vitória. É essa sequência de pequenas vitórias que precisam ser celebradas que vão te levar a isso. E aí, claro, a gente vai organizar, vai observar como que eu vou aumentar o meu foco, como que eu vou aumentar a minha consciência, a minha atenção plena que eu tenho em cada um dos momentos. E isso tem que ser treinado. Não vai acordar e ficar assim. Ah, isso pode ser mais fácil para um, mais fácil para outro. Não importa o que alguém vai falar para você. Você tem que focar em você. É a sua estratégia, é a sua vida. Não adianta alguém vir e jogar ali uma técnica para você. Então, sim, você pode usar uma técnica como Pomodoro para te ajudar a se organizar, a fazer as ações, mas não vai funcionar para todo mundo e nem vai funcionar para você todos os dias. Até porque, às vezes, algumas ações a gente precisa de mais do que 20 minutos de concentração para você conseguir realizar algo. Então, a gente precisa conseguir adaptar. Tem que ver o que vai funcionar para você. E te digo, não vai funcionar para você todos os dias, porque a gente vai ter dias que a gente vai estar diferente. Então, uma das coisas mais importantes é a gente ser reflexivo em relação ao que a gente está fazendo, a gente se autoavaliar. Como que eu poderia ter sido melhor hoje? E isso vai fazer com que sim, você melhore 1% a cada dia, porque você está se observando, você está olhando, você está crescendo, você está evoluindo, você não está parado. O grande problema que vai sempre te levar para a procrastinação é o fato de você estar parado. E quanto mais você ficar parado, mais você vai se sentir pior e daí mais difícil vai ser de começar. Então, qual é a pequena atividade, qual é a pequena ação que você pode fazer hoje para te tirar desse lugar, para te levar onde você quer chegar, para essa ação? E isso acontece em todos os lugares. Você, como professor, como educador dentro de um grupo, você precisa conseguir ajudar isso para os seus alunos, porque os seus alunos vão procrastinar sim quando eles estiverem com medo de errar. Eles vão procrastinar sim quando eles estiverem com uma expectativa de que eles precisam ser rapidamente iguais a você. Então, você tem que ajudar o seu aluno a entender isso, a entender que é um processo que ele vai evoluir. Isso vai acontecer você com o seu time, você com seus filhos, você com o seu esposo, com a sua esposa. É a maneira como você vai organizando essas ações. E existe uma pressão social para que a gente seja altamente produtivo, para que a gente resolva tudo. Só que se essa pressão social funcionasse, a gente teria um mundo perfeito e não é isso que acontece. Muitas vezes essa pressão social é o que piora tudo, porque a gente fica se comparando como se aquelas pessoas sempre fossem executoras, sempre tivessem na sua produtividade máxima. E não adianta você estar produzindo. A questão é o resultado daquilo que você produz. E muitas vezes não tem resultado, e não vai ter resultado na primeira vez. O teu foco tem que estar nesse resultado que vai acontecer. Um exemplo é o tal do milagre da manhã. Eu, Aline, gosto de acordar cedo. Deu certo comigo, mas pode não dar certo com você e não precisa dar certo com você. Cada um precisa encontrar qual é o seu caminho para que consiga realizar aquilo que é o seu sonho. Então, a gente precisa entender que, sim, eu vou sentir vontade de procrastinar em alguns momentos, mas aí eu preciso tirar as minhas ferramentas para que eu possa lidar com isso. E essa é a maneira para que a gente consiga fazer as ações. E um exemplo disso, que é impossível de procrastinar, é quando você tem que tomar uma decisão sob pressão. Não dá para você dizer, eu vou responder daqui a pouco, quando é uma questão de vida ou morte, quando é uma questão que você precisa resolver agora. E como que você faz isso? Aqui nesse vídeo eu te mostro como eu criei uma estratégia para tomar decisão sob pressão que nasceu lá do meu tempo enquanto eu trabalhava com ambulâncias, com emergências, e você deveria já ir para esse vídeo agora.